Olá, eu me chamo Tuane Braulio Rene e vou apresentar o trabalho intitulado Influência da redução da umidade do solo na toxicidade de fipronil para o crescimento de colêmbulos Rosomia cândida em solos tropicais. Inicialmente, devido às mudanças climáticas, é esperado um aumento na ocorrência de secas e a redução nos regimes de precipitação. Consequentemente, os solos deverão sofrer com a restrição hídrica. E esse efeito de seca de solo pode afetar diretamente a fisiologia e o crescimento dos colêmbulos que vivem no solo. Além disso, pode também influenciar na forma pela qual os pesticidas ficam biodisponíveis no solo para os organismos não-alvo. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi avaliar a influência da redução da umidade do solo na toxicidade de fipronil sobre o crescimento de colêmbulos em solos tropicais. Para isso, foram conduzidos testes de toxicidade crônica com colêmbulos da espécie Fusarium cândida, conforme a ISO 11267 de 2014. E foram utilizados, então, o solo artificial tropical, composto de areia fina, caulim e fibra de coco, e também o solo natural, o neossolo, que é um solo predominantemente arenoso. Ambos solos foram submetidos a dois regimes de umidade, de 30% e 60% da sua capacidade de retenção da água. Os solos, então, foram contaminados com concentrações crescentes de fipronil e dispostos em unidades experimentais. Cada unidade experimental recebeu, então, 10 organismos com idade sincronizada entre 10 e 12 dias, e ao final do teste, aos 28 dias, as réplicas foram desmontadas e receberam algumas gotas de tinta nanquim. Essas réplicas foram fotografadas e analisadas no software ImageJ, que recebeu um gradeamento com cerca de 30 quadrículos, em que cada quadrículo foi avaliado o tamanho de um colêmbulo selecionado aleatoriamente. Então, os 30 colêmbulos foram categorizados entre pequenos, médios e grandes, e as diferenças entre as umidades foram avaliadas através do teste de Tuckey. Dos resultados observados, então, tanto em site quanto em neossolo, com o aumento das concentrações, foi possível observar um aumento na geração de juvenis pequenos e, consequentemente, uma redução na geração de juvenis grandes. E esses efeitos, eles são devidos, provavelmente, ao modo de ação do fipronil, que afeta o metabolismo dos organismos, os quais acabam alocando mais energia para a desintoxicação, reduzindo seus recursos energéticos para o seu desenvolvimento e crescimento. E quando comparadas as umidades do solo, foi observada uma maior proporção de juvenis pequenos, em 30%, quando comparado a 60% da CRA nas concentrações de 1 e 2 mg por quilo em ambos os solos. Nesses casos, a redução da umidade pode ter afetado o crescimento e aumentado a sensibilidade dos organismos a outros estressores, tal como a contaminação por fipronil. Além disso, a redução da umidade do solo pode também ter reduzido os efeitos de diluição do fipronil na solução do solo, tornando-o mais concentrado na solução, numa condição de seca, potencializando, então, a sua toxicidade. E existe ainda uma terceira explicação que pode estar relacionada à forma com que a seca do solo afetou o habitat onde esses organismos estavam expostos, né? Dificultando muitas vezes o acesso ao alimento e também o próprio acesso à água. Das conclusões, então, a proporção de juvenis pouco desenvolvidos aumentou com o aumento das concentrações de fipronil, independentemente da umidade do solo. Além disso, em algumas concentrações de fipronil, os juvenis ainda menores foram gerados no cenário de seca, quando comparados ao cenário de umidade ideal. E, por fim, a redução da umidade do solo pode potencializar os efeitos ecotoxicológicos de fipronil em colêmbulos. Alguns agradecimentos ao UDESC, o FFS, CAPES, CNPq, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo, aos laboratórios Soil Ecotox BR, Ecosolo e Solos e Sustentabilidade. E é isso, muito obrigada.